E aí, cansados? Bem-vindos a mais uma videoaula de Game Hacking. Nesta videoaula, nós vamos fazer a introdução já à linguagem Assembly. Então, não só vamos utilizar a linguagem Assembly, como também vamos fazer uso dos Array of Bytes que nós vimos em aulas anteriores. Então, já estou com o nosso jogo aqui aberto e vou entrar em uma batalha. Nós vimos como procurar um Array of Byte. Só que não é interessante utilizarmos da forma como nós utilizamos na última aula. Por isso que eu até excluí o que nós fizemos. Eu só quis fazer a demonstração naquela aula. O interessante, como eu já havia dito, quando nós fazemos um hack, né, de magia infinita ou vida infinita, é alterar para que em vez de que a nossa magia seja decrementada, ela não gaste. Ok? Então nessa aula aqui nós vamos fazer, né, a introdução ao Assembly, como eu havia dito, e como que funciona a linguagem Assembly, tá? A linguagem Assembly funciona o seguinte: nós vamos ter um upcode, tá? E aí tem em vista que o upcode ele é uma instrução, tá? Ou um comando. Por que não é certo chamar comando? Porque ele não chega a ser um comando como numa linguagem de programação, como C Sharp, o Python, tá? São instruções de assembly, são mini comandos. Então por isso que nós chamamos eles de instrução ou upcode, tá? Todo upcode toda instrução em assembly tem o seu upcode, aí ele vai ter o destino e ele vai ter a origem, tá? Então ele tem o destiny e o source. De momento vamos deixar assim, então vamos ver como é que isso funciona aqui na memória do jogo. Eu tô com o nosso ponteiro aqui, mas eu poderia utilizar, por exemplo, o endereço. Então eu encontrei aqui o endereço do SP1. Em vez de eu procurar o ponteiro, eu posso utilizar o meu próprio endereço. Então, em vez de nós fazermos aquele rolê de procurar o ponteiro do Digimon, do SP, o que nós poderíamos ter feito? Clicado com o botão direito ou apertado F6 nessa opção aqui, tá vendo? Procurar o que escreve este endereço, que nós já vimos em aulas anteriores. Então, eu vou vir aqui no jogo e eu vou gastar agora um pouco dessa minha magia, tá? Decrementou aqui. E aí, notem que ele trouxe, né, ele retornou duas instruções para nós. Mais para frente, eu vou mostrar como que nós podemos tratar para termos certeza de qual instrução é que nós buscamos, é a que melhor vai nos atender. Mas de momento, vamos nos ater a essa aqui, instrução sub. Tá? Nessa videoaula, nós vamos tratar de duas instruções, sub e add. Então, no assembly, vamos supor que eu estivesse movendo, né, 5 para o destino e para a origem eu estivesse colocando o valor 10. O que isso significa neste ponto do nosso código aqui? Isso significa que nesse ponto aqui, o meu destino está valendo 5 e a minha origem está valendo 10. Agora, se eu desse o comando add a origem no destino, após esse comando, a minha origem continuaria valendo 10, porém o destino valeria 15. Em assembly sempre funciona assim: um upcode, o destino, tal que nós vamos mover do lado direito da vírgula, e para onde nós vamos mover do lado esquerdo. Então é sempre de cá para cá, ok? Nós vamos ver então agora isso funcionando aqui. Então, selecionei aqui, cliquei em Show Disassembler, ele vai abrir aqui o Memory View para nós, beleza? E aqui no Memory View nós temos aqui o endereço. Notem que esse endereço aqui ele é um endereço estático. Lembra? Um endereço fixo, que nós podemos utilizar ele tanto para scripts ou para ponteiros, se fosse o caso. No caso aqui nós vamos utilizar para um script no Array of Byte. Aqui ele mostra os bytes que estão sendo alterados e o opcode. Então vamos lá, vamos clicar com o botão direito e aqui, ó, Copy to Clipboard e escolher Address Only, tá? Eu quero apenas um endereço. Você poderia digitar manualmente se quisesse, mas eu quero colar o endereço, tá? Colei o endereço aqui, tá? Vou colocar aqui modificador de SP. E nota que o valor que ele está mostrando para a gente aqui é diferente do que está ali. Mas eu vou vir nessa opção aqui de 4 bytes, eu vou trocar para ele mostrar aqui ó, o Array of Byte e mostrar para a gente em hexadecimal. Escolher um comprimento de 9, 1 por 10, vai. São os mesmos bytes que estão aqui, ok? Os mesmos bytes que nós encontramos aqui são os que estão aqui. Nesse caso aqui, eu acho que nós nem precisamos de 10, acho que até esse 00 já basta, se eu não me engano. Então, nós precisamos até diminuir isso aqui para 8 de comprimento. Menos 7.
7 de comprimento. O que muda pra gente esses comprimentos? Muda aquilo que eu falei. Quanto mais byte nós tivermos para dar um scan, mais vai demorar. Então eu vou vir aqui na minha opção, escolher Array of Bytes. Lembrando que nós temos que deixar a caixinha cheia assim, em hexadecimal. E eu vou procurar para ver quantos arrays, né, quantos endereços ele encontra com esse Array of Byte. E aí reparem que ele só encontrou um, né? Só tem esse nosso endereço. Perfeito. Agora, vamos focar aqui na instrução sub e add. Como eu havia dito, né, em aulas bem no começo, tudo para o computador é byte. Né? Primeiro é 0 e 1, depois ele vai virando os bytes em hexadecimal. Então o sub, ele equivale a 29, tá? No endereço da memória ele vale 29 e o add ele vale 01. Aqui na nossa instrução, se nós olharmos bem, tem o número 29, 41, 29. Esse 29, ele significa justamente que a nossa função está subtraindo. O que essa instrução está fazendo? Foi mal, precisei pausar. Então, o que essa instrução ela está fazendo? Esse R8 mais 2C8, ele é o endereço do SP. Então, essa instrução está subtraindo, tá? EDI é o valor da nossa skill. Então, ela vai subtrair do nosso SP o valor da skill. Eu vou deixar o SP do primeiro Digimon em 30, para a gente poder observar melhor isso. Aqui onde está 29, eu vou mudar para 01. Notem que aqui de sub ele vai mudar para ADD. Tá? De sub mudou para add. Perfeito. Agora vamos vir aqui no jogo e utilizar uma skill para ver. Né? A nossa skill aqui, ó, ela tem um custo de 6. Então ele vai, em vez de diminuir 6 do nosso SP, ele vai incrementar 6 do nosso SP. Viram? Agora sim, isso poderia ser dito, né, como um hack de magia infinita. Tem outras formas que nós vamos estudando, tá? Mas agora sim, isso é funcional. Em vez de decrementar, ele está incrementando. Ok. Vou voltar ao 29 aqui. Eu poderia alterar por aqui mesmo, tá? Dá 2 cliques ali, tá sub, eu coloco add, tá? E aí ele vai mudar aqui sozinho pra mim, tá vendo? Então a gente tem essas duas opções. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso script. Vou abrir o nosso assembler aqui. Vou colocar o enable, que nós já vimos em aulas anteriores. E o disable. Então no enable eu vou utilizar a instrução AOB scan. Tá? AOB scan. Eu prefiro por minúsculo aqui. Fica a critério de vocês, já falei que não tem problema ser maiúsculo ou minúsculo, é só questão de gosto. O AOB ou scan, ele vai pedir para nós um nome, tá? Um apelido. Vou colocar apelido que é melhor. Um apelido e um array of byte. Esse apelido pode ser qualquer coisa, desde que isso não conflita. Isso não pode ser uma instrução assembly, ou isso também não pode ser um valor em hexadecimal. Como assim? Meu apelido ele não pode ser add, por exemplo. Porque add é uma instrução em assembly. Vai dar erro. Mas eu vou colocar DDR, tá? De address, de endereço. Vírgula. Agora eu vou colocar um array of byte. Esse nosso array aqui. Vou copiar ele. Vou colar ele aqui. Beleza. Fiz esse scan. Agora, eu vou usar o comando, né, register symbol, para registrar esse símbolo, esse add. E no disable, eu vou usar um comando parecido, que é um register symbol. Então, eu vou tirar esse símbolo da memória. Ok. De momento, né, eu posso vir aqui em File e adicionar ali. De momento, esse aqui é o nosso hack de SP em Assembly. O que esse hack faz, então? Agora vamos ver aqui na memória do jogo o que acontece. De momento, o que esse hack faz, né, é só fazer o scan. E tá vendo aqui, ó, que o endereço que estava aqui antes, ele agora não é mais aquele endereço. Ele ganhou um apelido, agora ele é aquele ADDR. Então, se eu vier aqui e colocar ADDR, ele vai mostrar para nós ali aquele valor. Vou deixar esse valor em hexadecimal, ok? Então eu já tenho aqui, ó, o meu ADDR em hexadecimal. Notem que é o mesmo endereço que estava lá. Então o que a gente fez foi isso. A gente fez um scan, encontrou esse array of byte, registrou ele nesse endereço, né? Salvamos aqui e criamos um símbolo. Então quando eu desativar, ele vai remover o meu símbolo, tá? Ele voltou aqui ao normal. Então se eu abrir aqui o ADDR,
ele para de funcionar. Por quê? Não tem mais esse endereço, não existe esse endereço na memória. Legal, né? Então, de momento é isso que nós fazemos. Agora, o que eu quero fazer a partir do momento que eu registro esse símbolo? Eu quero que no meu ADDR, né, então 2 pontos, eu vou modificar esse símbolo. Então aqui, quando eu for registrar ele, eu vou alterar a memória para ela ter um novo valor. Então eu vou colocar aqui DD. E aí eu vou trocar aqui o valor em 4 bytes para a gente poder ter esse valor em hexadecimal. Vou copiar esse valor. Então eu vou alterar essa memória. Quando eu habilitar o meu hack, aliás, eu não vou fazer aqui não. Vamos só registrar aqui, tá? Vou dar OK. Vamos copiar e colar aqui. Alternar. Para não termos erro. Vou criar um grupo, como nós já havíamos feito. E nesse grupo aqui, quando eu habilitar o meu hack, a única coisa que eu quero é que a magia seja infinita. Quando eu desabilitar, que ela volte ao normal. Então aqui em ADDR, o que nós vamos fazer é DD, porque agora eu vou utilizar uma variável de 4 bytes. Então quando eu habilitar, eu vou passar esse valor. Lembra lá do 29? Então em vez de passar 29, eu vou excluir, eu vou colocar 01. E quando eu desabilitar, podia ter copiado tudo. Quando eu desabilitar, eu vou mudar isso aqui para 29 de volta. Tá? 29 de volta. Vou dar um OK. Então, primeiro eu vou habilitar o meu hack. Ele vai demorar um pouco, porque ele vai fazer o scan. Fez o scan, registrou ali. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele alterna para add. E quando eu desregistrar, ele volta para sub. Add, sub. Tá? Então, vamos testar se funciona. Né? Vamos deixar no add aqui. E vamos utilizar uma skill aqui e ver se ela vai decrementar mesmo. Viram que não decrementou, ok? Eu vou acelerar só um pouco a velocidade do jogo. Ok. Então vamos lá, vamos utilizar outra skill aqui, olha. Pá. Funcionando. Agora vamos desligar aqui. E aí reparem que voltou a funcionar. Perfeito. Claro que dado esse ponto, fica bem difícil pra gente, né? Ficar controlando a quantidade de byte. Então uma outra forma que nós poderíamos fazer é ter escrito essa instrução aqui. Então, quando eu tiver aqui no meu ADDR, eu vou escrever aquela instrução em assembly. Eu vou colocar um add. Então, eu vou adicionar em R8 mais 2C8. Esses outros zeros que tem aqui são opcionais, tá? Porque ele trabalha em 8 bytes, mas se eu estou utilizando só esses dígitos do final, então é opcional. Vou colocar aqui, tá? Vírgula EDI. E quando eu desabilitar, eu vou voltar ao normal. Então eu vou colocar um sub. Vou dar um OK e vamos ver se funciona. Mesma coisa, tá? Add e sub. Óbvio que agora ficou bem mais fácil para nós, né? Escrever e alterar add e sub do que fazer isso. Beleza? A aula de hoje é isso, foi ficando por aqui. Na próxima aula eu vou mostrar uma forma ainda melhor de fazer isso. E não sei se vai dar tempo da próxima aula, mas se não der, na seguinte, eu vou mostrar como nós podemos passar valores específicos. Vamos supor que eu não quero incrementar pelo valor da skill, eu quero aumentar de 10 em 10, porque, por exemplo, vamos supor que nós queremos incrementar o EXP. Então, em vez de eu aumentar lá o EXP de 2 em 2, eu posso aumentar de 100 em 100, de 20 em 20, tá? A aula de hoje vai ficando por aqui, vou salvar essa nossa aula aqui. Lembra de se inscrever, deixa aquele like. Se vocês tiverem com alguma dúvida, deixem aí no comentário. E alguma sugestão também deixem nos comentários. E até a próxima.